Muito boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de fazer a minha saudação, meu agradecimento e parabenizar pela realização de mais este evento ao COPEDEM, na pessoa do desembargador Marco Vilas Boas, à IFAM e ao STJ, no meu tribunal, na pessoa do ministro Noronha e todos os meus colegas que estão participando, à ENAMAT e ao TST, à Escola Nacional da Magistratura da AMB, e também a Memory, na pessoa da Lourdes e do Alegrete, mais uma vez, realizando com todo carinho, todo esmero, esse belíssimo evento. A presença das principais escolas judiciais do Brasil, tá? Um destaque para a IFAM, a ENAMAT, Escola Nacional, COPEDEM, mostra a importância do evento voltado exatamente à formação continuada de magistrados. A educação constitui o grande problema do Brasil, não apenas a educação no ensino fundamental, médio, superior, mas também a formação continuada dos profissionais em geral, e em particular dos profissionais do direito, e especialmente de nós, magistrados. E exatamente voltado a um tema extremamente importante e atual, que é a retomada do crescimento. E aí é o tema geral do presente seminário, e o nosso painel, especificamente, versando a respeito de problemas ligados à previdência, especialmente previdência privada, questões securitárias e a questão da litigiosidade predatória. E aí nós temos 3 grandes painelistas que já foram chamados: o doutor Roberto Eiras Messina, o doutor Washington Luiz Bezerra da Silva, a doutora Priscila Ferrari. Eu vou fazer a apresentação de cada um dos palestrantes à medida em que nós formos chamando. Chamando, então, em primeiro lugar, passando a palavra ao doutor Roberto Eiras Messina, que é advogado formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 1985, é especialista em direito tributário, em previdência complementar, é membro de várias comissões jurídicas, integrou na ABRAP o grupo multidisciplinar de especialistas e dirigentes com acompanhamento na Previc e lançou há 2 meses o Guia de Boas Práticas para Investimentos em Fundos de Investimento e Participações, FIP, pela EFPC, e é considerado também um marco para retomar a discussão sobre esse veículo dentre as alternativas de investimento para as entidades, como também cumprindo a sua função social ao gerar como produtos, empregos e tributos que contribuirão com o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Dr. Roberto Messina, é um prazer revê-lo, embora participe virtualmente em função de recomendação médica, mas será uma grande satisfação ouvi-lo novamente, um dos grandes especialistas brasileiros na área da previdência privada. O senhor tem a palavra. Ministro Sanseverino, eu agradeço muito as palavras, me lembro de nosso primeiro encontro lá em Pedra Azul, fazemos até caminhadas naquele evento lá do COPEDEM também, em 2007, já se passaram muitos anos e o senhor continua aí abrilhantando o nosso Poder Judiciário e o COPEDEM, que é uma instituição que vem crescendo sempre em importância, e é muito importante falar realmente em instituições, porque as instituições carregam as ideias que as pessoas lançam, e se elas têm condição de repercuti-las, elas podem transformar a sociedade, ocasionar mudanças, sobretudo em relação à carreira dos magistrados, porque os magistrados cada vez mais vêm sendo chamados a definirem discussões, a arbitrarem questões que se interpõem entre as pessoas. Então é fundamental que eles tenham essa sensibilidade, esse encontro com relação
as questões que passam pela sociedade e que são promovidos em eventos como esse. Me lembro que, num desses eventos, o ministro Noronha explicava a gente como é que eram os juízes formados no Japão, que depois de passarem em concursos, eles iam trabalhar durante uma temporada em determinadas atividades, hospitais, empresas, indústrias, para ter esse conhecimento prático e depois poderem servir melhor ainda aos jurisdicionados através das suas decisões mais equilibradas e com conhecimento técnico. Dito isso, o objeto da nossa fala hoje aqui é justamente a segurança jurídica para a previdência complementar. Mas antes, seria importante a gente dar uma pensadinha em como é que esse mundo que a gente vive, né? Esse mundo que a gente vive passou a fazer da internet um instrumento de comunicação, de transformação sem escala na existência da humanidade. Primeiro começou como alguma coisa mais no nível de brincadeira e depois começou a se introduzir nos negócios, se globalizando. E permitiu a ascensão do empreendedorismo numa escala muito diferente da usualmente vivenciada. Hoje, nós temos visões diferentes dos negócios através de novos modelos, propósitos, relações trabalhistas, relações que se dão entre as pessoas na sociedade, que são muito diferenciadas. Nós tivemos esse exemplo da própria pandemia, né? As pessoas começaram a não sair de casa e, hoje em dia, na volta ao trabalho, nos locais apropriados, onde antigamente fazíamos, já se começa a questionar se as pessoas vão realmente voltar em massa ou não. Isso tudo causa, naturalmente, uma perplexidade, principalmente para quem já era acostumado, como eu, com um modelo antigo e que hoje passa por essas transformações que justapõem e, ao mesmo tempo, contrapõem a modernidade com esse modelo atual, o modelo usual, e gerando aí, às vezes, alguns problemas, né? Eliminação de postos formais de trabalho que existiam pela tecnologia, a criação dos analfabetos digitais, muitas outras questões que se colocam, a urgência que aparentemente parece dominar todas as relações, as pessoas têm que decidir as questões, aprender os assuntos num espaço de tempo muito mais curto. Isso, às vezes, prejudica a reflexão, às vezes nos deixa sem noção sobre o que é real, o que é virtual. E isso tudo é importante que seja posto em perspectiva, que a gente consiga, de alguma forma, traçar um equilíbrio, porque, afinal de contas, nós vamos precisar cada vez mais nos preocupar com o nosso meio ambiente para não termos um mundo que seja doente, um mundo que precise de cuidados além daqueles que nós tenhamos condição de prestar. Então, dito isso, eu volto para esse nosso ambiente da Previdência Complementar, que é um ambiente basicamente de contrato. É um ambiente em que a confiança é fundamental. E a confiança, ao longo dessa apresentação, eu vou procurar passar, ela tem vários enfoques, né? Nessa relação, que é uma relação de longo prazo e que está se estabelecendo em todo o sistema previdenciário brasileiro, na justiça, em relação aos servidores públicos da União, ela já existe desde 2013, como impositivo para os novos concursados. Em alguns estados, como São Paulo, Minas Gerais, que também já o adotaram, e a partir da emenda constitucional número 13 de 2019, todos os municípios têm de passar a adotar a previdência complementar em relação ao complemento dos regimes próprios de previdência. Portanto, é uma matéria atual, como disse o ministro, uma matéria que precisa ser compreendida para que as questões que venham a ser levantadas nelas possam ser bem julgadas e, com equilíbrio, resolvidos os problemas. Como os senhores sabem,
A Constituição Federal, no artigo 202, estabelece o pano de fundo que é a Previdência Complementar, que nada mais é do que um regime de capitalização para formação de reservas e pagamento de benefícios futuros. Esse regime, estes investimentos impostos a esse regime, não são aleatórios, eles são regulados pelo Banco Central do Brasil. E aí as normas precisam ser cumpridas e é necessário que, dentre as possibilidades de investimento para a rentabilização daqueles recursos, sejam escolhidos os mais adequados. Hoje, a complexidade desses investimentos impõe cada vez mais o conhecimento e o acompanhamento dos mesmos, por pessoas que tenham qualificação. Ainda mais quando começamos a discutir com maior intensidade os problemas socioambientais que nós enfrentamos. Então, os investimentos que normalmente no nosso modelo acabam transformando produtos extraídos da terra em outros produtos ou serviços que são consumidos, precisam também igualmente desse acompanhamento e esse cuidado com a natureza. Tudo isso aí com o objetivo, na verdade, nesse sistema, de trazer tranquilidade e segurança, com dignidade, para as pessoas que atingem uma determinada idade em que se despedem da sua condição de trabalho, por opção ou por obrigação, em alguns casos. Muito bem, os fundos de pensão, as entidades fechadas de previdência complementar, através dos seus órgãos administrativos, definem anualmente as suas políticas de investimentos no Conselho Deliberativo. E, portanto, esses conselheiros precisam compreender os diferentes veículos de investimento que são apresentados. Existem cursos de certificação para esses dirigentes, assim como a normatividade também exige essa certificação de conhecimento dessas pessoas. A ABRAP tem sido uma entidade, já há muitos anos, extremamente colaborativa com todo o setor, não só seus associados, como também com os entes governamentais, visando a difusão do conhecimento da cultura da previdência complementar e o aperfeiçoamento dos mecanismos, não só de regulação, como também de fiscalização. E no setor de investimentos, como o ministro acabou de ler, acabou de lançar um guia de melhores práticas para os fundos de investimento em participação, que é um veículo bastante complexo, mas que é muito importante como ferramenta para permitir aquela rentabilização de que falamos. Então, escolher o investimento, como foi dito, é fundamental. Mas também é fundamental que a gente saiba definir as competências das pessoas que trabalham na escolha, na definição destes investimentos e na execução, né, no seu acompanhamento, porque não basta fazer a escolha e depois, com a inversão do recurso, deixá-lo sem acompanhamento. É necessário, entretanto, a gente definir estas responsabilidades e, portanto, estabelecer, a partir das competências, quem deve fazer o quê e, em algum caso, quem deve ser responsabilizado por o quê. É sabido que todo o sistema demanda a rentabilização de recursos poupados, né? E isso é impactado pelos diferentes tipos de investimento que necessariamente têm que ser distintos exatamente para compor uma cesta que vá permitir, no seu conjunto, no seu agregado, um resultado positivo. Porque existem descompassos entre investimentos, ninguém tem certeza do resultado de um investimento até a sua conclusão. Então, é possível que este fator, investimento, assim como alguns outros fatores, como, por exemplo, que levam a desequilíbrio, índices de correção de benefícios equivocados, têm que estar sendo sempre monitorados. Os investimentos, todos sabemos também, eles estão sujeitos a riscos. Não existe investimento 100% seguro. Então, aquela máxima de se dizer, poxa vida, mas o sujeito não agiu com a devida ciência das suas responsabilidades, porque o investimento não performou, é necessário analisar com acuidade
o caso específico, para saber por que ele não performou. Porque existem alguns riscos que são vistos em prima facie, e mesmo assim as pessoas às vezes não se atêm a eles. Exemplo, uma escada rolante. Quantas pessoas põem a mão no corrimão quando descem a escada rolante? Quase ninguém. Só que se houver uma queda brusca de energia e a escada parar, o tombo é sério, é certo, e o risco é grande, mas as pessoas não enxergam. Então é uma questão de aprender a enxergar os riscos, desde os mais evidentes, desde os mais frequentes e até aqueles um pouco mais incertos, que são mais elaborados, que estejam um pouco mais escondidos e que demandem alguns questionamentos mais importantes. Daí essa importância, repisado, de formação de técnicos dentro e fora das entidades fechadas de previdência complementar, visando a mitigação desses riscos. Um processo constante de atualização desses especialistas, né, de treinamento. A gente precisa o tempo inteiro de treinamento para lembrar até daquilo que a gente faz cotidianamente e, às vezes, coloca no automático e começa a deixar de prestar atenção em certas coisas. Então, a estrutura de governança de uma entidade precisa ser bem montada, o treinamento é importante, o compliance é muito importante. É necessário também que a gente tenha uma compreensão das autoridades, uma sintonia normativa e fiscalizatória. Isso não significa que os agentes fiscais devam passar a mão na cabeça dos dirigentes dos fundos de pensão. Não é isso. Mas tem que conseguir enxergar, dentro de tudo isso que foi falado, a efetiva importância, os porquês das decisões tomadas e que, muitas vezes, precisam também, demandam também o próprio conhecimento específico desses agentes da fiscalização. O tema da Lei da Liberdade Econômica, nesse gancho do contrato da Previdência Complementar, a nosso ver, é bastante importante, porque com essa reformulação de alguns dispositivos do Código Civil, trazida pela Lei da Liberdade Econômica, nós estamos aí reforçando princípios contratuais do modo que era visto, mais ou menos, no Código de 1916. Ou seja, volta-se a dar uma importância central ao ajuste entre as partes. O artigo 421 diz que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social, mas nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Quer dizer, as partes, em qualquer relação jurídica, devem ser as senhoras das razões e dos fundamentos dos seus ajustes. E o 421-A, ele vai mais longe ainda, porque ele presume o equilíbrio, presume a simetria desses ajustes jurídicos. Então, é importante a gente ter em mente, em qualquer relação jurídica, que a intervenção que seja feita por um terceiro, eventualmente, além de ser excepcional, ela deve ser muito cuidadosa. Por quê? Porque estão em jogo uma série de premissas estabelecidas e que são fundantes daquela relação jurídica, e cujos argumentos, às vezes, não são perfeitamente compreendidos, às vezes se pega por um determinado aspecto, talvez mais da função social, e se esquece dessa questão do equilíbrio econômico-financeiro, porque nós estamos falando de relações jurídicas não só de longo prazo, como relações jurídicas que envolvem milhares de pessoas. As premissas adotadas nos investimentos, também, por outro lado, as normativas falam nisso, devem ser compatíveis com a estrutura e a complexidade de cada fundo de pensão. É muito difícil, é muito diferente a análise de um investimento de um fundo de pensão como a Previ, que é o maior do Brasil, o maior da América Latina,
de um fundo de pensão, como, por exemplo, a OABPrev de São Paulo, que tem até uma outra natureza, é um fundo instituído dos advogados, embora seja um dos maiores fundos instituídos do Brasil. E, nesse contexto, um aspecto particular, já me encaminhando para o final da apresentação, é essa da limitação da responsabilidade dos cotistas nos fundos de investimento, que veio como novidade na Lei da Liberdade Econômica. Ali eu introduzi esse artigo 1368, letra D, inciso 1, que, como constava na exposição de motivos da medida provisória, que acabou se tornando a lei, era justamente no intuito de permitir o acesso de investidores com maior segurança, até para propiciar o desenvolvimento da infraestrutura brasileira com maior segurança. No caso, os fundos de pensão, como falamos desde o começo, são investidores institucionais, né? Então, claramente se diz ali que no regulamento do fundo de investimento haverá limitação de responsabilidade de cada investidor ao valor das suas cotas. O sentido disto é limitar a possibilidade de perda desses agentes de investimento institucional. Por quê? Porque dentro daquelas discussões das políticas de investimentos no âmbito do Conselho Deliberativo dessas entidades, já é precificado, já é prefixado qual é o limite máximo de risco ao qual eles estão disponíveis a correr, ou podem correr, sob pena de deixar os planos inseguros. Então, nada mais correto do que dizer, olha, eu tenho 10 milhões de reais para investir nesse negócio, posso eventualmente perdê-los, mas não posso perder mais do que isso. Como é que ele poderia perder mais do que isso? Se, além de perder o principal, nos negócios desenvolvidos pelo fundo de investimento, o gestor, que é uma outra figura, não é mais o dirigente do fundo de pensão, é o gestor do fundo de investimento, que contrata as empresas que vão rentabilizar, que vão se reinventar, que vão produzir esses recursos para retornar os investimentos feitos pelos fundos de pensão. Se eles não fizerem a sua parte adequadamente no trabalho, esses riscos aumentarão. Então, eles têm também, na nova legislação, uma responsabilidade distinta. E também os terceiros que contratam com essas estruturas, né? Então, a pessoa que vai fornecer material para uma empresa que é detida por um fundo de investimento tem que analisar o plano de negócios daquela empresa para poder saber se ele vai precisar de uma garantia X ou Y para o cumprimento do seu contrato de fornecimento. Porque, do contrário, ele não vai poder chegar nos investidores, nos cotistas, e falar, olha, a empresa não me pagou, então eu tenho débitos trabalhistas, eu tenho débitos de material que eu cheguei a produzir, eu tenho salários a pagar, enfim, encargos, tributos, vocês, cotistas, paguem por isso. Não, os cotistas agora vão dizer, o meu limite era o valor que eu aportei, e com razão. Cada um tem que arcar com a sua responsabilidade, conforme a sua competência, conforme falei no começo. Dessa forma, fica muito mais fácil, inclusive, o próprio processo de fiscalização, além de mais seguro para os participantes, todos os investimentos. Toda esta dinâmica, também a gente procura levar às outras autoridades, inclusive aos senhores no judiciário, para explicar estes negócios e demonstrar que não significa um bypass, não significa que se vai deixar ao léu as pessoas que tenham os seus créditos corretos. O que significa é que nós temos cada vez mais que separar as responsabilidades de cada um dos agentes que atuam no mercado. Porque aí, no caso de ganho, todos vão participar do ganho. No caso de perda, todos vão também participar da perda, na medida das suas competências e responsabilidades. Bom, isto entendemos que é uma providência fundamental para a saúde, a importância e o sucesso desses fundos de pensão, que, lembramos,
agora cada vez mais deverão merecer essa importância, já que eles estarão esparramados por toda a sociedade brasileira, não só em relação às atividades das empresas privadas, como também no próprio setor público, em todas as suas esferas. E, com isto, o que se espera é que essa normatização e esta concepção, este entendimento cada vez mais claro desses assuntos, permitam essa segurança jurídica tão almejada e façam com que a promessa de uma aposentadoria segura, mais tranquila, para milhares de participantes e assistidos, seja fielmente cumprida. Muito obrigado pela atenção.